Olá, meu nome é Humberto Scarazati. Eu fui um menino pequeno lá no Bom Retiro, na época que essa instituição, né, esse grande supermercado, essa rede de Favari começou. Lá havia um armazém, na época tudo em Rio das Pedras, 5 ou 6 que tinha, eram chamados de venda. Então daí nós morávamos lá e o meu avô resolveu vender a venda. Vendeu para o seu Isaltino de Favari. No começo, nos primeiros 6 meses mais ou menos, o Isaltino pediu se o Bertinho, Humberto Scarazati, era chamado de Bertinho, podia ajudar no armazém. E contratou mais um funcionário e contou com a ajuda do Tatá. E o Totonho, que foi o primeiro funcionário do Isaltino, trabalhou lá por muitos anos depois. E a gente ia lá e ajudava. As coisas eram muito simples, né? Para vocês terem uma ideia, a venda, que depois era a venda do De Favari, do Isaltino, venda do Isaltino. A venda do Isaltino também seguiu alguns processos, né? Alguns procedimentos que fazia lá na venda do meu avô. Por exemplo, tinha uma caderneta, né? Caderneta, e lá marcava o que você comprava, eles marcavam lá. Dependendo do prazo de pagar, se você ia pagar por mês, 2 meses ou ano, tinha até isso. Eles não punham preço na frente, mas marcavam o produto. E também passava todo esse produto que foi vendido, que estava na caderneta, passava com um livro, para ter uma certa segurança, né? Só que era interessante, tudo isso era feito a lápis, com lápis. Existia uma boa fé de ambos os lados, né? Porque o cara da caderneta podia pagar alguma coisa, ou então, em vez de 5 quilos, por 1 quilo só, alguma coisa assim, e também podia haver uma fé do dono do estabelecimento, mas que eu saiba, nunca aconteceu nada disso. Então o trabalho do Bertinho, às vezes, era pegar, eles marcavam numa folha de papel de embrulho, que te dobrava assim e começava a vir as pessoas comprar. O Bertinho pegava, marcava, fazia uma espécie de um rascunho naquele papel, depois passava para o livro, passava na caderneta de quem comprou e depois passava para o livro. Era esse o meu trabalho. E naquela época, a venda do Isaltino, as pessoas vinham do sítio, não tinha essa de entregar a compra, depois foi começando, né? Então vinha gente a cavalo, com charrete, com carroça, parava tudo lá embaixo, no fundo do armazém, lá onde depois foi o armazém, na venda do Isaltino, no fundo tinha um terreno, que era do meu avô, vazio, e alguns amarravam, entravam com a charrete lá no fundo do cavalo, deixava lá, vinha para a cidade, aqui para o centro, fazer algumas outras coisas também. Daí, passado um tempo, ele conseguiu um outro espaço, fez um armazém melhor, com mais qualidade, né? Contratou mais funcionários e começou a crescer esse estabelecimento de Favari. Até chegar, depois, uma época, passou para o centro, né? Ficou muitos anos lá, um supermercado já mais moderno, mais bonito. E eu lembro de uma situação, uma brincadeira com os clientes, que as pessoas eram sorteadas, e aqueles sorteados tinha lá de 1 ou 2 minutos para pegar o que quisesse de graça no carrinho e jogar dentro. E minha mãe foi sorteada, a dona Ruth Scarazati foi sorteada. E ela nunca, sempre foi uma pessoa muito tímida, e chegou lá no armazém, lá no supermercado, está dançando na rua, está preparada, ela começou a dar risada e não saía do lugar. E o Pedro, esse Pedro de Favari incrível, ele, vamos, dona Ruth, ajuda a senhora, e começou a jogar algumas coisas no carrinho, e ela só ria, o pouco que tinha no carrinho, que deu 1 minuto, né? Foi o Pedro que colocou dentro para ajudar um pouquinho a dona Ruth. São histórias que a gente recorda assim com carinho. Toda cidade tem alguns estabelecimentos comerciais, como no Rio das Pedras tem o Bar do Capucinho, né, e outras coisas aí, que é tudo mais questão de carinho, né? Se for ver as pessoas que frequentaram ali, se autoeducaram, aprenderam a respeitar outras pessoas, a conhecer outras pessoas, a trabalhar pelas primeiras vezes. Então tudo isso é uma coisa que eu acho maravilhoso nesses eventos, nessas coisas todas. E a cidade não pode perder o contato assim harmonioso, amoroso com esses estabelecimentos,
como também os estabelecimentos têm essa preocupação de fazer essas festas, fazer essas comemorações, como estão fazendo agora. Então, o que eu posso deixar aqui, além de tantas lembranças boas, bonitas, do Bom Retiro, dessas histórias, parabéns ao pessoal do Lefagro por esse evento, parabéns ao supermercado, que tenha muitos anos de vida. Obrigado.